as pessoas de direita, eu não vou dizer se dizem direita, não, mas essas pessoas têm convicções de direita, mas elas estão simplesmente entrando num surto psicótico. Vejam o que explicar esse tipo de coisa aqui, né? O Rodrigo Constantino e o Flávio Mord Fronstein caíram no ridículo, eu não sei, o constrangimento, eu não sei se... Não, é um constrangimento maior do que o Leandro Demore. Constrangimento de dizer que a foto era de inteligência artificial. Não foi o Leandro Demore que disse isso. Não foi o energúmeno, o Guga Noblar. Foi o Rodrigo Constantino e o Flávio Mord Fronstein. Pessoas de direita dizendo que a foto era falsa. Caraca, inteligência artificial. Gente, pelo amor de Deus, botem a mão na consciência. Esse troço já passou totalmente dos limites. Eu fico constrangido, não sei qual a opinião de vocês, digam aí no chat, mas eu acho um grau de vergonha alheia. O nego até falando assim, apaga que dá tempo. Nos comentários, no post dos caras, trucidando, né? E eu não sei o que dizer. Porque, assim, é muito comum em pessoas com transtorno narcisista, depois entrem lá na internet e pesquisem sobre transtorno narcisista, que é o quadro do Rodrigo. Isso é pacífico, os amigos dele comentam a respeito disso. É muito comum nas pessoas narcisistas que elas entrem em crise de inveja. Por quê? Porque elas, quando entram nessa crise, como um mecanismo de proteção do ego, elas passam a ter uma visão distorcida da realidade. Eu digo aqui ego no sentido, na definição da psicanálise, né? A pessoa narcisista, ela perde a capacidade de entender objetivamente a realidade dos fatos. Por quê? Porque o sucesso dos outros é intolerável para o emocional dela, principalmente quando elas não são bem-sucedidas. E aí ela ativa os mecanismos de proteção do ego, aos quais eu estou me referindo, e recorre à atribuição maliciosa de intenção, negação e outros comportamentos que são clinicamente comportamentos típicos narcisistas. E eu diria que é paradoxal, porque no caso, por exemplo, em tese, a inveja dessas pessoas prejudica a capacidade delas de desempenhar as próprias funções e contribui com o próprio fracasso delas. Então o Rodrigo, por exemplo, que é um comentarista de estúdio, é alguém que não tem fontes, não tem conexão com as notícias, eu acho que até se gaba disso, não sei exatamente porquê. Quando ele perde a capacidade de analisar os elementos externos, os poucos elementos externos que chegam a ele, o sujeito entra num processo autodestrutivo onde o cara é incapaz de dar uma dentro. É autodestrutivo mesmo. Entendam, o Rodrigo Constantino não tem mais informações que você, um cidadão normal que gosta de política. Aliás, você ainda assiste o Paulo Figueiredo Show, ele eu acho que não assiste, então você provavelmente tem mais informações que isso. Então o que ele faz? Ele comenta os fatos depois que eles acontecem. Então ele não sabe absolutamente nada dos bastidores. O problema é quando você não tem informação. Você só tem as informações externas. E aí você está entra num processo de surto, no sentido de psicótico, no sentido de clínico aqui, no sentido de uma desconexão completa da realidade, você vai passar essas vergonhas. E eu não deixo de achar um ponto muito louco. Onde a Globo News faz uma cobertura mais justa e mais pé no chão do que os palpiteiros da direita. Comparem o que eu acabei de mostrar do Constantino e do Flávio Mord Fronstein com o Guga Chakra da Globo News. Vejam aqui. Um encontro com o presidente dos Estados Unidos no Salão Oval, tendo sido rápido ou não, visto que o senador Flávio Bolsonaro não é um chefe de Estado, é diferente do presidente Lula ou do próprio presidente Bolsonaro quando se reuniu com o presidente Trump. Ali você está representando o país Brasil. O senador Flávio Bolsonaro foi na condição, como ele próprio colocou, de pré-candidato à presidência. Então, nesse sentido, tem um peso. Como eles conseguiram esse encontro? O jornalista Paulo Figueiredo é bem relacionado com alguns membros do governo Trump, o deputado Eduardo Bolsonaro também desenvolveu essa relação,
mas muito via o jornalista Paulo Figueiredo, que acabou articulando esse encontro. Quando você fala, é o candidato da direita nas eleições presidenciais brasileiras, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um cartão de visitas para o Trump, que é uma figura da direita, ou da extrema-direita internacional, é um cartão de visitas bastante forte. Para o presidente Trump, o Brasil não está tanto no radar dele. Isso é muito claro. Ele tem outros temas que são prioritários, como o caso da China, acima de tudo o caso do Irã, Rússia, Ucrânia e questões domésticas americanas. Como todo chefe de Estado, questões domésticas sempre têm um peso muito forte. Então ele não dá muita atenção para o Brasil. Em relação ao presidente Lula, ele próprio elogiou publicamente uma série de vezes, são palavras dele, todas as vezes que ele se referiu ao presidente Lula foi de forma elogiosa. Em relação ao ex-presidente Bolsonaro, ele também elogiou algumas vezes. Em relação ao senador Flávio Bolsonaro, ele ainda não se manifestou, talvez se manifeste, não dá pra saber, a gente não tem como saber como o Trump vai agir nas redes sociais, talvez tenha um post ainda antes do final do programa, talvez não tenha, mas ali ele mostrou que, em relação ao Brasil, que não é tanto do interesse dele, ele tem uma boa relação com o atual presidente do Brasil, o presidente Lula, que é visto como esquerda, centro-esquerda internacional, e tem uma boa relação com o principal rival na eleição, que é o senador Flávio Bolsonaro. Para o Trump, ele, assim, a imagem dele ficou bem na fita, porque parece que todo mundo no Brasil quer encontrá-lo, parece que ele dá voto, já que tanto o presidente quanto o opositor querem tirar foto com ele. Deve até ficar surpreso, porque ele não é muito popular aqui, não. Não vou entrar nesse comentário de se é popular ou não, mas o Guga Chakra está ao vivo, no horário nobre, na Globo News, dizendo que o encontro foi importante, que não foi pouca coisa. E dando os créditos às pessoas que propiciaram o encontro. Mas o Constantino e o Mord Froenstein entraram num processo de delírio, dizendo que é inteligência artificial. Vejam que maluquice. O Metrópolis e a Globo confirmaram o encontro com a Casa Branca. O Sam Pancha fez até uma publicação no X dizendo que ele confirmou independentemente e trazendo a mesma Raquel Crahenbull confirmando, fazendo essa confirmação da Globo, a correspondente da Globo na Casa Branca. Mas os doidos, eu me sinto constrangido aqui. Porque eu não me envolvo nessa briga, eu sempre tive o Rodrigo como um amigo, torci por ele como todos vocês torceram, oramos por ele muito no processo da recuperação da saúde dele, que eu espero, pelo amor de Deus, que continue. Eu nunca fiz nada para ele, mas claramente tá em derangement, né? Tá num processo de surto, brigando com todo mundo, brigou com o Pitoli, cara. O Pitoli é um dos caras mais gente. Vocês não conhecem o Pitoli pessoalmente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Conheço o Pitoli pessoalmente. O Rodrigo não é um cara gente boa, né? Ele socialmente ele tem uma dificuldade social, mas a gente pode ser amigo de pessoas que têm dificuldades sociais, é normal. Mas o Pitoli é um dos caras mais gente boa do planeta. O Pitoli é um dos caras mais gente boa do planeta, ético, correto, empenhado, de bons princípios, apoia nossas ideias. Não só brigou com o cara, mas saiu difamando o cara. Agora está brigando com os próprios apoiadores. Entrou num ponto de dizer que eu sou assessor de imprensa do Flávio, que por isso não sou jornalista. Gente, pelo amor de Deus, ele deveria saber disso. Ele foi no meu primeiro depoimento no Congresso dos Estados Unidos, ele estava lá, eu mencionei o caso dele, mencionei a censura dele, fez uma menção a ele sentado atrás de mim. Ele deveria saber que a minha atuação nos Estados Unidos antecede muito a candidatura do Flávio em anos, porque ele estava lá. O próprio Flávio admite que uma das condições necessárias para a candidatura dele foi, inclusive, o nosso trabalho aqui nos Estados Unidos. Fez questão de agradecer ontem publicamente na declaração na coletiva de imprensa. E essa atuação aqui começou no momento em que o Rodrigo e eu tivemos as nossas redes censuradas. Foi uma atuação para benefício dele, que ao contrário de mim, inclusive, mas como tantos outros, teve as suas redes sociais restauradas pelo trabalho de quem? Ora, pelo trabalho nos Estados Unidos. Claro, os advogados, inclusive o advogado Rodrigo, adoro ele, doutor Emerson, cara muito gente boa, competente, etc. Mas ele mesmo dizia, não existe direito no Brasil. Ele é um cara ciente disso. O próprio Rodrigo disse isso inúmeras vezes, antes de entrar nesse processo. Então, as redes foram recuperadas pelo quê? O que permite que as minhas redes tenham parado de ser bloqueadas, as novas? O que permitiu isso? Ora, óbvio que foi a pressão internacional. O que mudou
né? Foi a postura que nós tomamos desde então, desde que as nossas redes foram bloqueadas. Quando Rodrigo e eu, no mesmo dia, tivemos nossos passaportes cancelados, tivemos nossas redes, contas bancárias bloqueadas, as deles foram revertidas, mas as minhas não, mas no mesmo dia, o dia inclusive que nós voltamos a nos falar, eu arregacei as mangas e ele resolveu ficar fazendo nada, né? Não dá nem para dizer que ficou xingando muito no Twitter, porque ele não tinha Twitter, coitado. Agora, eu sou transparente com vocês. O primeiro Paulo Figueiredo Show de 2026 foi uma entrevista com o Flávio. O primeiro Paulo Figueiredo Show de 2026, onde eu deixei claramente, absolutamente escancarado para vocês, o público, que é isso que faz jornalista honesto, qual era a minha posição nessas eleições. E não há conflito, porque o que eu faço aqui? Eu dou as minhas opiniões. A minha opinião é pró-Flávio desde o início. Ora, como eu disse, eu participei da gênese da candidatura do Flávio. Eu não sou inconstantinho. Eu estou no mesmo lugar desde sempre. Sempre disse, nós precisamos de alguém para representar o nosso movimento político. E desde o início eu tenho defendido que a melhor pessoa, a mais viável para isso, a possível para isso é o Flávio. Agora, o Inconstantinho é mais jornalista porque ele não gosta do Flávio? Ou não gosta do Eduardo? Quantos programas duros aqui eu já não fiz comentando sobre a campanha do Flávio? Ou sobre o próprio Jair? E aí vem, não, assessor de imprensa, como se fosse um demérito. Ora, todo jornalista deveria, jornalista de estúdio não, mas todo jornalista deveria ser capaz de fazer um trabalho de assessoria de imprensa. A gente estuda para isso, não é verdade? Então, toda a estratégia de comunicação, quando você é um profissional de comunicação, toda a estratégia de comunicação, quando me permitem, foi feita por pessoas que sabem lidar com a imprensa, e por isso que foi tão bem sucedida. Agora, eu não vou me furtar de ajudar. Eu não vou. Em tudo que eu puder ajudar o Flávio e o Brasil, eu ajudarei. Não contem, e essa é a responsabilidade que eu peço a vocês de casa. Se o Lula for reeleito, e o regime continuar, esse regime que perseguiu o Rodrigo durante um tempo, que persegue a mim, perseguiu tantos outros, esse regime que botou pessoas na prisão, inclusive o presidente Bolsonaro, mas tantas outras pessoas, se esse regime permanecer, eu, Paulo, vou dormir com a maior tranquilidade dizendo, eu fiz tudo para poder retirar, para poder acabar com esse regime. Eu fiz tudo para que o Lula não fosse reeleito. Não contem comigo para ficar no sofá reclamando da vida, xingando no Twitter, dizendo que eu saí de férias num dia, aí no outro dia eu volto a dar chilique nas redes sociais, que eu tive uma revelação do Espírito Santo ontem, dizendo que acabou a briga, aí no dia seguinte eu volto. Vejam, é um comportamento de surto. Então, a minha parte, o meu negócio é trabalhar, trabalho no limite das minhas capacidades. Não há nada que eu possa fazer que não vai ser feito. Eu vou tentar sempre acertar. E algumas lutas eu não vou ganhar sempre. Agora, você chegar no ponto de que por divergência política você quer incriminar as pessoas e colocá-las para serem perseguidas pelo próprio regime, como ele fez com o André Porciúncula, com uma notícia falsa, chamando o cara de laranja, expondo a vida pessoal do cara, só para atingir o Eduardo Bolsonaro, ou essa notícia. Tentou me incriminar dizendo que eu sou sócio de um cara que eu não sou sócio há 10 anos. Tentando me ligar com corrupção. Esse cara aí, o Ricardo, que vocês estão vendo, de fato, ele já foi meu sócio há 10 anos atrás. E realmente, ele teve um caso que no final acabou anulado, onde ele foi colaborador. E na colaboração, esse cara, é a única razão, inclusive, ele vai lá e fala, não, o Paulo Figueiredo realmente não tinha nada a ver com isso. Agora, o Rodrigo, pior é que tudo isso, essa história do hotel, quando eu fui preso, já falei sobre isso no programa várias vezes, eu falei isso publicamente, o Rodrigo sabe de tudo, ele acompanhou tudo, sabe dos bastidores. Ele sabe que as alegações são falsas, mesmo assim ele está tentando dar repercussão, só para atingir agora que ele não gosta de mim, que isso, coisa feia. O que houve? Eu acho que isso, inclusive, é um demérito maior para ele do que para mim, porque até umas semanas atrás era conveniente ser meu amigo, agora não é mais. O que mudou de lá para cá que fez o Inconstantinho dar tanto chilique mostrar realmente quem é? Isso depois contra mim? Por que optou, então, por ser meu amigo todo esse tempo, já sabendo que achava que eu era bandido, né? Sendo meu amigo, por quê? É muito difícil assistir isso.
Agora, eu não vou, não adianta. As pessoas ficam me mandando e-mail, mensagem, eu não vou para difamação pessoal. Me recuso a falar a família dos outros. Eu, inclusive, conheço a família do Rodrigo, gosto deles, tenho uma relação, sempre foram muito gentis comigo. Não considero que sejam pessoas corruptas ou nada do tipo. As pessoas trabalhadoras, pessoas talentosas. Eu não vou fazer difamação pessoal, difamação familiar, não vou cair nessa lama. Eu até não me lembro de orar pelo Rodrigo, porque eu não lembro que ele existe na maioria do tempo. Então, nas minhas orações, eu estou inclusive bloqueado por ele, então eu sei dessas coisas que vocês estão me mandando. Eu, de fato, deveria me lembrar de orar por ele. O cara gravou um vídeo para explicar para o público por que ele não tinha inveja de mim e que eu tinha inveja dele, que eu quis comprar a casa dele, que eu fui para a Jovem Pan por causa dele. Que loucura! Eu não sei, você tem que estar muito ruim da cabeça para não ter o bom senso de perceber o constrangimento que é gravar um vídeo assim. E está se afundando em tudo. Uma coisa muito... É um acidente de trem de assistir. Porque o Mord Fronstein sempre foi um fracassado. Como dizia o Olavo, o fracasso lhe subiu a cabeça. Ele nunca conseguiu absolutamente nada na vida. É um cara fracassado. Uma vez eu disse a ele que se ele não gostava, se tinha alguma crítica, não gostava do que eu estava fazendo aqui nos Estados Unidos, ele podia vir para cá e fazer melhor. Obviamente ele não fez nada, né? E eu acho indiscutível que o trabalho aqui tenha sido bem sucedido. Todas as medidas que nós conseguimos, todas as sanções às autoridades brasileiras estão em vigor até hoje. A Magnitsky, exceto a Magnitsky foi o primeiro evento que desestabilizou o Alexandre, causou a saída do Barroso, a denúncia do presidente do STF, a treta do Alexandre com o André Esteves, a mudança de posicionamento do Fux. Nós tivemos aqui 2 projetos de lei apresentados no Congresso dos Estados Unidos, nós tivemos 2 audiências públicas sobre o Brasil, construímos uma rede de relacionamento que culminou com o fato histórico de um pré-candidato à presidência da República pelo Brasil ser recebido pela primeira vez no Salão Oval pelo presidente dos Estados Unidos. Aí, o evento não aconteceu. Pô, eu quero dizer para vocês, inclusive na saída, o Trump deu a cada um de nós um challenge coin. Não, bota a foto, essa é do Flávio, essa é a minha. Uma coisa que o Trump dá como bonita aqui, tem 2 lados e tal, eu vou emoldurar, obviamente, colocar na parede. É uma coisa que o Trump dá como sinal de respeito. Challenge coin é uma troca normalmente que tem tradição militar, mas ele dá isso como sinal de respeito. Muita gente na administração Trump não tem. Uma vez um dos funcionários do Trump me mostrou tirando onda. Agora, todo esse trabalho, tudo isso que foi obtido, não dá para você questionar. Eu lamento, pode espernear, pode te rasgar, pode ter um surto, pode gravar vídeo em surto. O trabalho foi bem sucedido, cara. Bem sucedido e que beneficiou concretamente, inclusive com a liberação das redes sociais dele e de outros. Agora, por que eu falo isso? Porque qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode fazer o que eu fiz. Eu saí do zero e com a ajuda de muita gente patriota de verdade, inclusive meus apoiadores, não com guerreiro de sofá, e a gente construiu isso. Eu volto a dizer, eu faço o melhor que eu posso no limite das minhas capacidades. E quem não gosta, vem aqui e faz melhor, não tem nenhum impedimento.